Olá pessoal, graça e paz vos sejam multiplicadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou trazer uma análise, um pouco do conhecimento acerca da teologia bíblica e com base nisto eu quero apresentar aqui a lição de número 1, a lição de número 1 da CPAD, que fala sobre o livro do profeta Ezequiel, o livro este do Antigo Testamento. E o tema da lição é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Com base na lição da CPAD, esta aqui, desse trimestre, eu quero trazer aqui um pouco sobre o livro de Ezequiel, analisando aqui o comentário do Ezequias Soares. Então, para quem não conhece o Ezequias Soares, ele é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, graduado em Letras, com habilitação em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também é professor de Hebraico, Grego e Apologia Cristã. E o mesmo está sendo comentarista desta lição atual, que é sobre o livro de Ezequiel. Então, o texto base, por mais que fale acerca do livro de Ezequiel, para conhecermos um pouco sobre o que este livro do Antigo Testamento, como é chamado pelos cristãos, como nós chamamos, mas os judeus ortodoxos chamam de a Bíblia hebraica. Então, o texto base, o texto áureo como é tido, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho medo, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, com base nisto, nesse versículo, é que adentramos nessa questão conceitual dentro do livro do profeta Ezequiel. Muito embora tenha uma leitura também que é uma das principais que estão na lição, que encontra-se no próprio livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 ao 21 e depois o versículo 27, que eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Mas, enfim, o primeiro tópico desta lição, pelo comentarista Ezequias Soares, ele vai chamar a atenção acerca do livro de Ezequiel, que ele vem classificando como uma das escrituras, ou podemos interpretar assim, como uma das escrituras apocalípticas. Mas aí a primeira pergunta que eu faço, primeira questão para a gente analisar aqui. Como assim, Eduardo, uma escritura apocalíptica? Nós cristãos sabemos disso, que existe um livro que é basicamente o último livro do Novo Testamento e o último livro da Bíblia cristã, do cânon bíblico, que é chamado de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, os 22 capítulos que foram escritos por João na ilha de Patmos, ele vai nos trazer as representações da vida social dos cristãos do século I que estavam enfrentando as atrocidades e perseguições de Roma naquele período lá do século I, os quais os cristãos foram massacrados, perseguidos, E mesmo dentro desse contexto da escrita de João de Ioxanã, nós vemos, dentro do livro de Apocalipse, que, segundo as transmissões teológicas e as visões que João teve, os seus escritos, ele vai apontar as mensagens não somente para aquele período, mas também para outros tempos, para períodos posteriores, concernente àqueles em que ele estava vivenciando. E nós entendemos isso quando lemos o livro de Apocalipse, e muitos cristãos no mundo inteiro, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos de várias partes do meio evangélico ou meio católico, quando estudam essa teologia apocalíptica, é compreensível e entre a maioria dos grupos concorda-se em que, num futuro, seja distante ou um futuro breve,
qual não sabemos pela teologia cristã, mas que acontecerá o quê? Uma nova regimentação, né? Um novo governo, que não somente irá abarcar uma área específica, regional, mas todo o globo, é o que muitos de nós entendemos isso, e que essa visão apocalíptica, né, de um Estado, né, de um governo internacional nas nações, em que há o chamado anticristo, né, ou aquele que se coloca em lugar de Cristo, que é o que significa a palavra anti, aí nós interpretamos que nesse período haverá esse indivíduo, esse líder, seja militar ou político, etc., que irá assumir o governo mundial. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você interpreta outras questões, né? Você interpreta questões de epidemias, né? de várias doenças, de problemas sociais, nós vemos questões de guerras e etc. Enfim, é muita coisa para que eu possa falar aqui, mas isso é apenas um resumo para que nós possamos entender ou ter uma noção sobre. Então, comparando isto ao comentário inicial do pastor, do teólogo Ezequias Soares, do professor Ezequias Soares, aí por isso que ele vem chamando essa forma, né, do livro de Ezequiel como também uma escrita apocalíptica. Por quê? Porque Apocalipse trata com esse tipo de coisa, com essas coisas que também dentro da teologia cristã é chamado de acerca do fim dos tempos, o princípio do fim, né? Com base lá também no discurso e ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que dentro da teologia sistemática compreende-se que é também dentro e encaixado das doutrinas das últimas coisas, que é o que nós vemos atualmente, né? E essa doutrina das últimas coisas, ela é mais comparado à expressão também que usamos de fim dos tempos, ou as coisas que estão ocorrendo, que estão acontecendo no mundo, né? Não somente no Brasil, mas no mundo, que corroboram, segundo a fé cristã, com os acontecimentos antes da segunda vinda de Cristo. Então vamos lá. Eu fiz essa redundância para que nós pudéssemos compreender um pouco sobre essa expressão que o professor Ezequias Soares usa de Ezequiel ser, né, ou antecipar essa tradição apocalíptica das Escrituras. Então vamos lá. Mas ele classifica em 3 partes principais, ou seja, a primeira parte vai dos capítulos 1 ao capítulo 24 do livro de Ezequiel. A segunda parte que ele menciona é acerca dos capítulos 25 ao 32. E a terceira parte vai dos capítulos 33 ao 48. Na primeira parte é o seguinte, ele trata que essas profecias elas foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Então, assim, com base na história, né, se você ler sobre a história antiga e pesquisar sobre o Império Babilônico e a Babilônia, você verá que o Império Babilônico ele deu-se basicamente, né, o seu desenvolvimento entre 627 a.C., muito embora a sociedade existia antes, lá com o próprio, não o rei Nabucodonosor I, mas o que foi antes dele, que é conhecido como Hammurabi, né? O Hammurabi ele foi um rei, né, principal dessa região, da região da Babilônia, e o próprio também instituiu o chamado Código de Hammurabi, do qual eram diversas leis, esse código, né, que eram baseadas na chamada Lei de Talião, que uma das coisas mais básicas da Lei de Talião, que muitas pessoas conhecem no mundo inteiro, mas talvez não saiba de onde vem essa fonte, é onde a expressão que diz olho por olho e dente por dente, que era uma forma de justiça, né? Na época, não podemos julgar a época, mas sim compreender o que aconteceu.
Então, naquela época isso era normal, né? Essa questão de, por exemplo, um indivíduo roubasse a ovelha do seu vizinho. Pela lei de Talião, né, o Código de Hammurabi, poderia ser posto também essa pessoa que sofreu o dano de pegar a ovelha do indivíduo que cometeu esse crime. E vice-versa, e etc. Essas coisas iam acontecendo. Era uma forma de punição. Da mesma forma como vinha a questão do roubo, vinha a questão do assassinato, a questão da violência e por aí vai, etc. Então, voltando para cá, o Hammurabi, ele foi o rei importante e que destacou, né, ou pelo menos começou a destacar essa região, né, esse reino, a Babilônia, até chegar no período em que o professor aqui, o professor Ezequias Soares, está mencionando, está narrando, está falando aqui sobre esse período, né, de conquistas da Babilônia, quando a Babilônia começou a se reerguer, né, como um grande império, o qual realmente foi nesse período. E o Antigo Testamento bíblico, né, a Bíblia hebraica, menciona por várias vezes acerca da Babilônia, acerca da forma de governo, acerca dos reis, né, acerca de todos aqueles que faziam parte desta sociedade, a qual Israel, de certa forma, ela fez parte. Né? Os judeus foram escravizados, perseguidos, mas quer dizer, uma sociedade que se sobrepunha à outra, o que neste período, né, da chamada história antiga é praticamente normal que isso acontecia. Uma sociedade que se opunha à outra, mas que com o passar do tempo, com o passar dos anos, elas iam aprendendo umas com as outras, desenvolviam cultura, desenvolviam costumes. Não falo de uma aculturação, mas falo de uma, como se fosse uma troca de costumes, troca de aprendizado, de cultura. Muito embora que não muda o fato de que a Babilônia escravizou os judeus neste período. Mas voltando aqui sobre a ascensão, então ele menciona aqui, e essa destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém, o professor faz referência à primeira leva de judeus, né? E a primeira parte da destruição da invasão babilônica, que se deu por volta de 605 a.C. A segunda, em 597 a.C. e a terceira, 586 a.C. Mas vamos voltar aqui para o texto, o que é que ele está dizendo, a lição. Então, nessa parte está a visão inaugural do ministério do profeta Ezequiel. Como você pode ver no capítulo 1, versículos 1 ao 3. Quando ele recebe a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente ameaças e juízos. Deixa eu destacar aqui. Quando ele diz assim, ameaças e juízos, é porque essa linguagem é a que mais se adequa a este período. Aí você pode pensar, ué, Eduardo, mas espera aí, Deus ameaçando as pessoas, você tem que retroceder a sua mente e compreender que foi aquilo que eu já falei desde o início desse vídeo, que esta época era uma época de barbárie, era uma época, vamos dizer assim, sanguinária, porque realmente era uma época de uma sociedade, uma civilização se colocar acima das outras, invadir, reunir exércitos, tomar uma região, tomar uma cidade. Não vou dizer país, porque nessa época não existia o consenso de país. Essa questão de país vem do século XIX para cá, aos nossos dias. Não, mas uma região, uma terra, uma nacionalidade, enfim. Isto era normal no período em que os historiadores chamam de história antiga. Você vai ver isso com os sumérios, você vai ver isso com os persas, você vai ver isso com os próprios hebreus, você vai ver isso com os egípcios, você vai ver isso com os samaritanos, os sumérios, né, como eu falei, os babilônicos, o povo de Ur, o povo de
Uruk, o povo de Érido, e por aí vai. Essas civilizações antigas, gregas, romanas, enfim, era normal nessa época. Então, voltando para cá, queridos, ele diz: ameaças e juízos, né? A palavra juízo, ela basicamente está falando acerca de julgamento, análise e de capacidade de conscientização, conscientizar. Ora, se eu tenho consciência, eu paro para meditar, eu paro para pensar, para analisar. Então, o sentido das profecias, da escrita, quando é colocada como ameaça e juízo, é justamente nesse sentido aí, nessa visão de julgamento de Deus contra o seu povo. E ele faz questão de destacar aqui acerca da prostituição do povo e a idolatria. Ele menciona esses dois pontos, prostituição e idolatria, que também em muitas passagens do Antigo Testamento, assim como do Novo Testamento da Bíblia, a palavra prostituição, ela não somente se refere a homens ou mulheres que se prostituem, que vendem os seus corpos, não está somente ligado à erotização e à sensualidade, à promiscuidade, não. Mas também aqui a palavra prostituição está anexado também com uma forma de idolatria, uma prostituição espiritual. O que significa isso, Eduardo? Significa que os hebreus, como monoteístas, ou seja, tinham somente um Deus, né, como a Bíblia menciona, como a história comprova isso, que eles eram monoteístas. De momento que eles começavam a venerar outros deuses, a idolatrar outros deuses, a estarem a outros deuses, um exemplo disso nós vemos lá na saída, né, dos judeus do Egito, lá em Êxodo capítulo 32, acerca do bezerro de ouro, quando Moisés estava no Monte Sinai, juntamente com Josué, que era o seu acompanhante, seu guia, seu discípulo, e ele estava lá recebendo as mensagens de Deus, né, acerca da lei dos 10 mandamentos e as demais leis que foram dadas ao povo judeu durante os 40 anos no deserto. Então, nesse contexto de Êxodo 32, o povo viu a demora. Eles estavam à espera de Moisés e Moisés. Cadê Moisés? Nada de Moisés aparecer. Então, o texto de Êxodo 32 vai dizer que Arão, irmão de Moisés, era um homem muito hábil. E ele era, basicamente, como podemos interpretar, como um artista, um homem muito inteligente. Aí o povo pressionou Arão para que ele fizesse um bezerro de ouro, ou seja, um ídolo, para que eles pudessem adorar e venerar e dizer que foi aquele Deus que tirou eles da terra do Egito. Está lá no texto de Êxodo 32, você pode ler direito, né, com mais detalhes acerca disto. Quando Moisés, depois de um tempo, está lá o povo festejando, né, idolatrando, comemorando e tal, Moisés desce do monte, aí ele vê aquela situação, aí ele se revolta e joga no chão as tábuas da lei, que eram pedras, e elas se partem, elas se quebram. Ele faz aquilo com água, né, com lamúria, em ver o povo desobedecendo a Deus, a Iavé, o Deus dos hebreus, que os tirou da terra do Egito. Então, quando ele faz isso, aí ele começa a falar contra o povo, a sua rebeldia, a sua desobediência. Então, ilustrando isso que eu lhes falei, é isso que representa a prostituição espiritual. A idolatria é colocar-se algo ou alguém acima da fé em Deus, né, com base no texto bíblico e analisando aqui o comentário da lição. Mas vamos para a segunda parte. Aí ele fala na segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, porque era um reino, né? No caso aqui está falando da monarquia israelita. A monarquia israelita, né? A monarquia dos hebreus, que foi iniciada com Saul e depois por Davi e assim sucessivamente. Depois de um período,
o reino de Israel, que era só um, ele foi dividido em dois. Reino do sul e reino do norte. Reino de Judá, reino de Israel. A capital de um, Jerusalém, a capital do outro, Samaria. Então vamos lá. Então, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos significam mensagens. As mensagens divinas são direcionadas contra as nações vizinhas. Essas nações também são mencionadas no livro de Ezequiel, as quais são Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Aqui aparecem o quê? 7 nações, 7 terras, 7 civilizações. Em especial, Tiro e Sidom são o que nós chamamos também de fenícios, que eram grandes comerciantes, mercadores marinhos, que não eram de fato, como eu disse, na questão de país, mas não era um país, entre aspas, de fato, mas era um povo que sobrevivia do comércio marítimo. Era um povo muito hábil, e era um povo árabe, e que eles eram muito desenvolvidos na questão comercial. Eles vendiam alimentos, eles vendiam roupas, tecidos, eles vendiam todo tipo de sementes, temperos. Eles eram um povo muito hábil, muito inteligente. Então, estas nações que aparecem aqui, também, segundo a mensagem do profeta Ezequiel, ele vai dizer que Deus que as entregou para que ele chamasse a atenção do povo de Israel, para que fosse lá no povo que estava em cativeiro, inclusive ele também estava como escravo na Babilônia, e ele, com isso, o seu ministério, ele fizesse o seu ofício, o seu trabalho de chamar a atenção do povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados de outrora. E vamos para a terceira parte. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Você vai ver isso lá em Ezequiel 33, versículo 21. Os oráculos, as mensagens dos capítulos 33 ao 39, falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, que é a terra de Israel, incluindo a visão do vale de ossos secos, que nós vemos lá em Ezequiel capítulo 37, que o profeta Ezequiel vai mencionar que nesta visão do vale de ossos secos, ele está em um determinado lugar e ele vê vários ossos, todo tipo de caveira, partes de ossos que estavam como num amontoado, todos juntos, e você não saberia distinguir quem era quem ou o que era, nesta visão que ele teve. Mas quando você lê o texto todo, você vai compreender que nada mais é do que uma revelação de Deus para ele acerca do reerguimento, ou seja, da nação israelita se levantar mais uma vez. Porque naquele momento, naquele contexto, Israel estava abatido por causa do cativeiro babilônico. O povo estava escravo. A nação de Israel lá, na terra mesmo, onde o profeta Jeremias ficou, porque tanto Daniel foi levado como cativo, como Ezequiel. Ezequiel estava entre o povo que estava no cativeiro babilônico. E o profeta Daniel estava como escravo, como em cativo também, na Babilônia, mas ele vivia no palácio do rei Nabucodonosor. Tanto é que no capítulo 1 de Daniel, eu vou ler aqui uma parte para vocês. No capítulo 1 de Daniel, menciona acerca da conduta, da postura de Daniel e de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que viviam no palácio. Por exemplo, aqui em Daniel capítulo 1, versículo 3, a tradução da Bíblia King James diz assim: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. Então entendemos que Daniel e seus 3 amigos faziam parte dos nobres de Judá. Eles faziam parte da realeza de Israel. Eles eram homens
preparados, eram ricos intelectualmente, né, naquela época, segundo a consciência da época, em que as pessoas acreditavam que isso era relevante naquele período sobre estas características desses jovens, entendeu? Ainda no capítulo 1, eu quero voltar aqui um pouquinho, no versículo de número 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, invadiu, cercou, guerreou contra ela e venceu, a destruiu. Aí o versículo 2 vai dizer: E o Senhor, que é uma referência a Deus, né? O Senhor Yahvé, o Deus dos Hebreus, entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Aqui essa parte do versículo 2 compreende-se que é a forma da escrita de Daniel, em que ele compreendia que Deus havia dado, ou seja, permitido, Deus havia concedido, permitido que o rei Nabucodonosor, com o seu grande exército babilônico, invadisse Jerusalém. E lá no capítulo 9 do livro de Daniel, na oração das 70 semanas, Daniel diz: Senhor, nos perdoa porque nós pecamos contra ti. Então, esta escrita em comparação a este caso, Daniel compreende que Deus deliberou que o rei da Babilônia perseguisse o povo, a nação israelita, e eles fossem escravizados como castigo por seus pecados de Israel contra Deus. É uma interpretação que o profeta Daniel tem acerca do cativeiro babilônico. Então, voltando para cá, nós vemos que Daniel e seus 3 amigos viviam no palácio do rei, né? Depois você pode ler o capítulo 1 de Daniel para entender melhor a história. Porque para você entender essa questão do cativeiro, é interessante que você leia o livro de Daniel, Ezequiel e Jeremias, já que os 3 profetas eram contemporâneos e os mesmos enfrentaram o mesmo contexto, o contexto do cativeiro, porém com algumas diferenças. Como eu disse, Jeremias ficou na terra de Israel, profetizando, ministrando e consolando o povo pobre que ficou na terra de Israel. Ezequiel foi levado com os 10.000 cativos. Ele viveu ali entre o povo que estava sofrendo no cativeiro. E Daniel estava no palácio real, também como cativeiro, mas com uma posição melhor, já que Daniel era um homem letrado, era um homem intelectual da época, era um homem que lia e interpretava a lei e conhecia muito bem as letras e a matemática da época, e assim vai, né? Então, juntando esses 3 livros, compreendemos bem esse contexto. E além do mais, ler também 2 Reis, capítulo 24 e o capítulo 25, que justamente fala de como foi essa chegada do rei babilônico até a terra de Israel. Mas vamos voltar para cá para a lição. Então, isso que eu tenho falado até agora foi a primeira, segunda e a terceira parte acerca das profecias de Ezequiel, né? Juntando acerca do que o professor Ezequiel Soares tem falado. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Quem era ele, né? Na realidade, há poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel, que estão nos relatos entrelaçados nas profecias, ou seja, do seu próprio livro. Ele escreve as profecias, ele escreve os ensinamentos, ele escreve as advertências ao povo. Ezequiel escreve também palavras de consolo, né? Ezequiel escreve em seu livro, nesses 48 capítulos, ele escreve palavras de auxílio, né? De se manter a fé em Deus e por aí vai, e chamadas de atenção e tudo. Então, dentro dos capítulos e versículos, você identifica um parecer da vida pessoal do profeta Ezequiel. Alguma coisa ele menciona. A sua identidade. Seu nome hebraico é Iasekel, que significa fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas.
porque o Antigo Testamento contém primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas. Nos livros das Crônicas aparecem alguns relatos, né, do que aconteceu em Israel, tanto no reinado de Saul, de Davi, do cativeiro babilônico, algumas coisas aparecem, mas não fala sobre Ezequiel. Não que ele não fosse importante, mas talvez por os escritores de Reis e de Crônicas acharem que não era preciso escrever, não era necessário, até porque o conteúdo que está ali dá muito bem para se compreender sobre esse período do cativeiro babilônico também, né? Então, o pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro, que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Está lá no capítulo 8, versículo 1, e no capítulo 20, versículo 1 também. Ele iniciou seu ministério no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Não é à toa que no capítulo 1, versículo 1 em diante, Ezequiel vai falar ali, né, que vivia junto com dos cativos de Judá, às margens do rio Quebar, e ele diz que no ano 30º, ou seja, é muito provavelmente referência à sua idade, aos 30 anos de idade. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos históricos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício, ou seja, o seu trabalho, durou cerca de 22 anos. No ponto 2, acerca de Ezequiel ainda, procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, ou seja, ele vinha de uma família que era de sacerdotes. Muito provavelmente ele vinha de uma das tribos que eram de sacerdotes por nome Levi. Ora, quando você estuda sobre a história de Israel, a história do povo hebreu, você vai ver que o terceiro patriarca, Yaakov, ou seja, Jacó, ele teve 12 filhos homens e uma filha mulher. A filha, por nome Diná, ela não vai aparecer como cabeça das tribos de Israel, porque aquela época, nós sabemos que aquela época era uma época patriarcal. E o que é a época patriarcal, Eduardo? Essa época patriarcal é porque os homens é que estavam no poder, os homens é que estavam à frente de tudo, os homens é que eram os responsáveis por resolver todo e qualquer tipo na sociedade. Então, assim, para você ver uma mulher se destacar, era raro, praticamente nulo. E a Bíblia, esse composto de livros antigos, que foram conglomerados, aglomerados em um livro só, você vê que ela faz parte da história antiga e que sua escrita, narrativas, parábolas, salmos, cânticos, eles estão inseridos em uma época em que se denomina pela história de a Era Patriarcal. Então, esse terceiro patriarca do povo judeu, aliás, do povo hebreu, Jacó, ele teve 12 filhos homens, os quais foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, esses 12 homens é que são os cabeças, ou seja, os líderes das 12 tribos de Israel. Então, quando eu falo em Levi, Levi era um dos filhos de Jacó, que era um dos cabeças das tribos. E a tribo de Levi, especificamente, como aparece lá no livro de Êxodo, no livro de Números, você vai ver que a tribo de Levi ficou responsável pelo culto a Deus, o culto monoteísta de Iavé, o Deus dos hebreus. A responsabilidade com os sacrifícios, a responsabilidade com tudo aquilo que o tabernáculo móvel, né, dos dias de Moisés até depois,
seria responsabilizado por eles. Eles é quem iriam organizar a questão dos dízimos, as ofertas, os sacrifícios, né? Inclusive, nesse período aí, a questão do dízimo não era monetariamente falando, em dinheiro, né? Isso ia depender da tribo, ia depender da sociedade que trazia moedas, enfim. Mas, geralmente, o dízimo era através de alimentos, através de trigo ou até mesmo de animais, que era a 10ª parte, como aparece no livro de Êxodo, no livro de Números. Procure que você vai ver. Então, Ezequiel, ele provavelmente fazia parte dessa tribo, a tribo de Levi, que seria sacerdote. Então, no futuro, ele seria um sacerdote. Mas só que agora Deus o chama como profeta, né? O capacita como profeta. E o profeta faz o quê nesse período do Antigo Testamento? O profeta, ele dá advertências, o profeta ensina a palavra de Deus, né? O profeta, ele chama ao arrependimento, o profeta, ele entrega juízos, né? Castigos, o profeta orienta. Então, na realidade, o profeta, nesse período, ele tinha várias funções, várias responsabilidades. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, isso em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Ou seja, o rei Nabucodonosor tirou, né, ele depois tirou Joaquim do trono e colocou Zedequias. Mas Zedequias, ele nada mais era do que um rei fantoche. Era um rei que estava ali, naquele cargo, liderando, entre aspas, porque quem governava era a Babilônia. Quem governava era o rei Nabucodonosor. O que o rei Nabucodonosor decretasse era lei e acabou. Ele era simplesmente um rei fantoche. Então você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 ao 17, para compreender melhor. Daniel, então, estava entre eles, né, como eu mencionei há pouco. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. E o profeta Jeremias estava em Judá para o povo de Jerusalém. Ele ficou na terra. Tanto é que a profecia de Jeremias, tem uma profecia de Jeremias que é muito interessante. O capítulo 25, é no capítulo 25. Capítulo 25 de Jeremias e o versículo 11 diz assim, a tradução da King James: E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Quer dizer, antes que isso se concretizasse, o profeta Jeremias havia profetizado muitos anos antes. Muitos anos antes. Cerca de 3, 4, 5, 10 anos antes. E depois, de fato, isso realmente aconteceu. Era uma forma do profeta Jeremias, ele estava divertindo o povo, né? Chamando a atenção do povo ao arrependimento. Mas aí o cativeiro veio. É muito interessante entender sobre isso. E vamos para o tópico 3 da lição, que fala sobre o atalaia. Lembrando que a lição é Ezequiel, o atalaia de Deus. Vamos lá. Então, atalaia é uma palavra feminina, de origem árabe, é atlat, ou atalar, que significa lugar alto. Essa função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículos 24 ao 27. Essa questão do atalaia é muito interessante, pessoal, porque o atalaia é como se fosse um tipo de militar, né, ou soldado. E nesse período aqui do Antigo Testamento, aparece muitas e muitas vezes. Em muitos contextos aparece a expressão do atalaia. E como a própria lição aqui, o professor Ezequias Soares, ele dá essa representação, eu vou ler aqui. 2 Samuel 18, 24, diz assim: Ora, Davi estava sentado entre as duas portas e a sentinela subiu ao terraço.
da porta junto ao muro, e levantando os olhos, viu um homem que corria só. Primeiro, Davi estava sentado entre as duas portas. Davi, aqui nesse período, ele já é um monarca, ele é um rei. Está sendo rei de Israel. E ele estava nesse contexto próximo às portas. Que portas eram essas, Eduardo? As portas do palácio. E a sentinela, o que era sentinela? Sentinela nada mais era do que um soldado, um atalaia, que ele, ou um tipo de vigilante, de vigia, entendeu? Que ele ficava na parte mais alta do palácio, né, em um posto, vamos dizer assim, um tipo de posto, e ele tinha uma visão panorâmica do que estava acontecendo fora do palácio. Para que servia isso? Era um tipo de forma de segurança antiga, porque o atalaia, o vigilante, o vigia, ele estava lá observando, olhando o que estava acontecendo à sua volta. E se, por acaso, ele visse ao longe algum tipo de exército vindo, daria tempo de avisar o rei, os seus exércitos, que geralmente estavam prontos para uma batalha, e avisar o povo também, como uma forma de tentar salvar, de recolher o povo dessa investida, né? E não somente isso, né? Mas para outras situações também que poderiam acontecer. Então aqui, sentinela ou vigilante, atalaia, traz o mesmo sentido. Ele subiu ao terraço da porta, junto ao muro, ou seja, a porta que estava próximo, como um tipo de escada, aí ele subia, chegava até a parte mais alta, do qual ele poderia ver. Ele tinha essa visão panorâmica de tudo. E levantando os olhos, veja que o texto diz levantando os olhos, ou seja, erguendo, observando, vendo. Viu um homem que corria só. Então, de longe, ele pôde ver um homem correndo ao encontro do palácio. Nesse contexto aqui de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24, que eu usei para representar a função do atalaia, para explicar. Então, o Antigo Testamento, essas atividades que eram empregadas acerca dos profetas, é usado com o atalaia como uma forma metafórica. Ou seja, nós podemos usar essa questão, esse trabalho do atalaia, do vigia, né? Trazendo para o profeta como uma forma metafórica acerca de quê? Acerca da responsabilidade que o profeta tinha de avisar sobre o perigo que vinha. Então, quando a lição diz, né, ou melhor dizendo, Ezequiel, o atalaia de Deus, ele está representando aqui que o profeta Ezequiel estava fazendo aquilo que Deus havia mandado. Então, estava avisando ao povo acerca dos perigos, acerca do que poderia vir, acerca do que estava acontecendo também. Olha, o porquê disso. Aí ele vai e fala ao povo, olha, é a desobediência, olha, foi a idolatria, prostituição cultural ou prostituição física, foi o egoísmo da nação, foi a rebeldia do povo, etc, etc, etc. No ponto 2 desse tópico, fala acerca do fim dos 7 dias, no versículo 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo de número 1. Há uma visão da glória de Deus, vai do capítulo 1 de Ezequiel, versículos 26 a 28. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas daquela época. O versículo diz, veio a palavra do Senhor. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, o profeta está dizendo que ele recebeu aquela mensagem diretamente de Deus. Não significa que essa mensagem foi inventada ou criada por ele mesmo. Então, essa forma de narrativa, de escrita, significa isso. Veio a palavra do Senhor, ou seja, ele estava dizendo que havia recebido ensinamentos, mensagens de Deus e que deveria passar para o povo. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, esse fim dos 7 dias deve ser o tempo em que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória. Aí vemos no ponto 3 do tópico 3,
sobre a expressão filho do homem. Filho do homem em hebraico é Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro de Ezequiel e 6 vezes delas acontece no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título, o título de filho do homem. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Ou seja, compreendemos que a própria expressão de filho do homem para Ezequiel é uma forma de Deus tratar não somente o profeta Ezequiel como um homem simples, um homem falho, um homem que pode cometer erros, um homem que pode também acertar, um homem que pode ter cometido todo tipo de erro, todo tipo de pecado, nesse sentido que a Bíblia chama, como pode também ter a postura, a consciência de mudar e mudar para melhor. É isso que significa a expressão também filho do homem, além de outras, que eu não quero mais aprofundar, porque senão o tempo vai ser enorme. Quarto ponto fala do Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebeldia, na sua desobediência. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus como um atalaia para profetizar os filhos de Israel, como está lá em Ezequiel 2, versículos 3 ao 7. Ele não esperava resultado de sua pregação. O seu propósito era advertir o povo de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quarto tópico, para encerrar, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha, de certa forma, à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. O seu discurso alcança justos e injustos. Então, essa comparação, essa análise é muito interessante. Se pegarmos o fio da meada do historiador, nós podemos compreender uma questão bem simples. O historiador Mark Bloch, por exemplo, que é uma grande referência no meio historiográfico, no mundo inteiro, ele escreveu um livro muito interessante e impactante sobre o métier, o trabalho, o ofício do historiador. O livro Apologia da História. No início, na introdução do livro, o professor Mark Bloch, ele fala sobre a questão da fé cristã acerca de ser uma religião, a religião cristã, ela ser uma religião de historiador. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está falando acerca dos escritos, acerca do material, acerca do conteúdo, acerca daquilo que é produzido. E a fé cristã tem muitos, veja aí muitos livros compostos para estudo da fé cristã. Um outro ponto, Mark Bloch fala acerca de que a história, ela não pega o passado para prever o futuro, como muitos pensam que é. Não é isso. Mas o professor Mark Bloch, em seu cativeiro, escrevendo o livro Apologia da História, e posteriormente ele foi fuzilado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele diz que a história, nós olhamos para o presente, para os problemas de hoje, do período em que vivemos, e vamos recorrer ao passado para compreender o hoje. Então, usando essa análise, nós podemos pegar aqui o livro de Ezequiel e tudo que nós vimos aqui até agora para compreendermos um pouco a nossa realidade. Obviamente, estou falando em um sentido religioso, um sentido cristão, mas nada foge a essa crítica. Então, essa responsabilidade, essa identificação de que o cristão de hoje, ele tem a responsabilidade, ele tem o compromisso de falar para as pessoas, as demais pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a fé em Jesus. E ele pode usar o livro de Ezequiel como um parâmetro, como uma representação para as pessoas que não conhecem a Cristo, de que
em um determinado momento, vivíamos ou vivemos a nossa vida, mas que em um determinado momento ela parece que não tem sentido. Parece que coisas ruins, verdadeiros cativeiros, vêm à nossa vida. Mas que existe um que pode nos libertar de todo e qualquer cativeiro que a vida humana possa nos cercar nesta vida, né? Neste planeta chamado Terra, que é as boas novas de Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo que nós anunciamos. Quando eu digo uso o pronome nós, é nós cristãos, né? Nós que anunciamos acerca do Evangelho, né? Em que Cristo dá oportunidade para todos, independentemente de sua vida, de sua posição social, independentemente da etnia a qual a pessoa faz parte. Ele pouco importa isso. Mas sim, o que interessa a Deus é o ser humano. Então, é essa a comparação, a análise, a crítica que nós cristãos devemos e podemos fazer. Para encerrar, ele fala dessa responsabilidade. O segundo, ele fala da responsabilidade do ímpio. A palavra ímpio vem de impiedade. Vem daquela pessoa, aquele indivíduo que faz impiedade, comete atrocidades, maldade. Então ele diz, quando anunciamos o evangelho ao ímpio, ao pecador, e ele rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo, naquele dia. Naquele dia, a expressão significa o juízo final, o dia do julgamento, acerto de contas, como você pode ler em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e você pode ler em Apocalipse capítulo 20, a partir dos versículos 11 ao 15. Então, essa responsabilidade do ímpio já não cai sobre o cristão, mas recai sobre o próprio indivíduo, porque cada pessoa é responsável pelos seus atos e palavras. Falando no sentido religioso também, né? Diante de Deus. Então, com base na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer que todos iremos diante do tribunal de Cristo. E quando estivermos lá, vamos prestar contas diante de Deus, né? Isso faz parte da filosofia cristã, da fé cristã. E a última parte, a extensão da nossa responsabilidade. Ele fala, quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos a responsabilidade diante de Deus por aquela pessoa, aquele irmão ou irmã que de algum momento esfriou na fé e chegou a se desviar do caminho, se afastar. Em nossos dias atuais, nós temos reuniões em cultos, em templos, né? Então ele fala que, principalmente depois dessa época de isolamento social, infelizmente, que aconteceu devido à pandemia de Covid-19, né? Ao qual muitas famílias choram até hoje pela perda de seus entes queridos, de seus amigos, que infelizmente é uma dor, né? É uma cicatriz que talvez nunca venha a ser restaurada devido à perda daquela pessoa tão amada. E já fica aqui também o meu lamento a essas pessoas. Mas ele fala aqui que essas pessoas que, devido a esse período que nós passamos, né, de pandemia, essas pessoas deixaram de ir às igrejas, aos templos, né, devido à questão de saúde que se propagou no mundo inteiro, por algum momento esfriaram-se, afastaram-se. Então ele diz que é uma responsabilidade de muitos, né, de muitos cristãos, nossa, de irmos atrás também dessas pessoas e trazê-los de volta à casa do Pai. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante. O sentido ignorante aqui é aquele que não sabe, que não conhece, aquele que não conhece acerca da palavra, do Evangelho de Jesus. Mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho, ou seja, que se afastaram, né? Como está lá em Lucas 15, versículos 4 ao 6. Para concluir, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Pois quem converte as pessoas é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, não é você, né? Isso fica esse alerta aí, você cristão. Não é você que
vai convencer as pessoas de se tornarem cristãos. Não, de forma alguma. Você prega, você ensina, você mostra como é, explica o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, o qual eu estou fazendo agora, de uma forma inteligente, sábia e educada, e deixa que o Espírito de Deus é quem convence as pessoas. Como diz aquela passagem lá em Zacarias, acho que é o capítulo 2, não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, com educação, com amor, com singeleza. E para finalizar, o Senhor nos mandou pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem, é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. E eu encerro aqui esta lição de número 1, esses comentários dentro da lição e junto com os meus comentários, eu fiz as explicações, né, das narrativas, dos contextos, e espero que você possa analisar, ver, querer aprender, compreender, estude, pesquise, leia a Bíblia, estude por você mesmo, ouça outros sermões, estude de professores, de estudiosos, né? Um conselho também que eu dou é estude sobre história, filosofia, geografia e compare-os com o texto bíblico para que você possa compreender muitas passagens, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus. Eduardo, tá bem? Estarei postando outros vídeos depois, acerca da lição 2, 3 e assim sucessivamente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Paz e amor a todos. Um abraço.